és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós temos o pastor Isaías, domingo nós tivemos o pastor Darcy. Os dois são irmãos, são bem parecidos, né? Só que um pouquinho, um é mais alto do que o outro. E hoje ele vai estar trazendo, né, a palavra de Deus para as nossas vidas aqui. Eu quero convidar o pastor Isaías. Ele está com a sua esposa, né, a Claudina. Se a irmã pudesse ficar de pé, né? Eu creio que a maioria conhece, né? É a esposa do pastor Isaías. Ele é pastor lá do Espigão do Oeste, Rondônia, né? E o pastor Darcy é de Cacoal e esse aqui é do Espigão. O pastor está com a palavra para poder transmitir, tá? Nós vamos fazer uma oração, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele e que também o Senhor possa estar nos abençoando através de ouvirmos a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te dar toda a honra e todo o louvor, porque o Senhor é um Deus fiel para cumprir toda a palavra que o Senhor tem dito, Pai. E nesta noite, Pai, nós queremos ouvir a Tua boa e santa palavra. E que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor. Que o Senhor esteja dando para ele, Senhor, a Tua orientação e a direção do Senhor. Que venha, Senhor, sobre a vida dele. Que ele transmita o que está no Teu coração para os nossos corações nessa noite, Pai. Nós te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a cada um dos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E sempre é bom estar aqui, rever nossa terra natal, né? Rever nosso lugar de origem, né? E não perder o costume, né? Eu fui ali um pouquinho na casa do Tiago e eu falei que devia ter pelo menos 30 anos que eu não andei naquela rua mais perto do Polivalente. Uns anos atrás andei tanto ali, muitas vezes tanto a pé ali, que eu nunca mais voltei lá. Quando a gente estudava ali, né? E saí caçando, na verdade, para achar, mas deu para achar ainda, ela não sumiu de lá não, né? Mas é bom sempre voltar, né, Ademir? Sempre se achar de novo, né? Ficamos mais de 20 anos sem se achar e se achamos, né? Então agora está fácil, agora está perto, o tempo está curto agora, né? Se vem logo. Mas eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 3. Lucas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 ao 9. E diz assim: Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Até aqui esta palavra. Amém. Vamos ainda fazer um momento de oração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, porque o Senhor tem um amor especial pelas nossas vidas. E o Senhor nos tem salvado, o Senhor tem dado o melhor do Senhor para salvar a vida da humanidade. E o Senhor espera que nós possamos produzir o melhor também para o Senhor. E nós, Senhor, nesta noite queremos estar meditando sobre esta palavra e queremos ser que a Tua graça e a Tua bênção seja em cada coração aqui nesta noite e que o Teu Espírito esteja trabalhando, fazendo uma obra especial em cada coração. Ajuda, ó Deus, cada vida, cada um entender esta palavra e que cada um seja tocado, abençoado e transformado pelo poder desta palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, hoje à noite nós queremos falar um pouquinho sobre a importância de produzir o melhor na nossa vida para Deus. Produzir fruto e o melhor. Deus, Ele espera o melhor de cada um de nós. Deus deu o melhor do que Ele tinha. Usando em linguagem humana, assim, isso, né? Ele deu Jesus, seu único filho. Ele deu por nós. Morreu por nós. Para resgatar a nossa vida. E Ele fez o que talvez nenhum de nós teria coragem de fazer, com certeza. O único exemplo na Bíblia que mostra que quem teve coragem de fazer isso foi Abraão, né? Sacrificar Isaac. Não sacrificou porque Deus não deixou, né? Mas ele teve coragem para isso. Tanto é que Deus interveio na hora que ele ia sacrificar Isaac, né? Mas é o único exemplo na Bíblia. Eu digo que Abraão tinha coragem para mais de metro, né? Agora, Deus deu o melhor que ele tinha. Seu único filho, Ele deu para morrer em nosso lugar. E Abraão, Deus interveio na hora H. E ele não sacrificou Isaac. Mas Jesus foi para o sacrifício. Quando Jesus orou ali na cruz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi à toa que ele suou gotas de sangue ali. Porque ali ele estava sentindo o peso e agonia do pecado da humanidade. Ali ele já estava sentindo o que ele tinha pela frente, o caminho da cruz. Naqueles momentos ali onde ele estava orando, um pouquinho antes de ser preso, né? E depois julgado, sentenciado, e no outro dia ali enfrentar a cruz, né? Ele já estava naquela oração sentindo o peso da sua batalha em favor da humanidade. Foi por isso que ele pediu, foi por isso que ele orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não era possível. Não era possível porque não tinha outra saída. Não era possível porque não tinha outro para vir para resgatar o homem. Não era possível porque não tinha outro caminho a não ser a obra do Calvário. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então é necessário que ele viesse, que ele fosse para a cruz, para derramar o seu sangue em favor de cada um de nós. E nesses dias agora nós comemoramos, né, daqui a poucos dias aí, dia 18, os cristãos comemoram a Semana Santa, aí, a Sexta-feira Santa, que Jesus deu a sua vida pela humanidade, né? No domingo, dia 20, amanhã da ressurreição, né? O grande triunfo da vitória de Jesus. Nós olhamos para isso, e isso deve motivar nosso coração a ver e entender cada vez mais, e com mais amor e com mais dedicação no coração, que Deus quer o melhor da nossa vida, né? Ele fez tudo isso por nós, passou tudo isso, porque Ele quer o melhor. Quando João Batista estava pregando, estava lá realizando seu ministério, preparando o caminho para a volta para o início do ministério de Jesus, ele veio preparar o caminho para Jesus entrar em cena. Tanto é que Jesus entra em cena e ele sai de cena, porque a missão de João Batista, ele não morreu como um fracassado, ele morreu como vitorioso. Ele entra em cena
cumpre seu ministério, prega a mensagem de arrependimento, batiza as pessoas ali, batismo de arrependimento. Deixa eu fazer um ganchinho aqui interessante, que é uma confusão muito grande no meio do povo evangélico, né? Batismo de João Batista não é batismo de Jesus. Batismo de João Batista é batismo para fazer a parte da antiga aliança, batismo de arrependimento. Batismo de Jesus é uma história, batismo de João Batista é outra história. O batismo de João Batista, ele realizou o batismo de arrependimento e encerrando a antiga aliança. João Batista fechou o tempo da antiga aliança. Jesus começou a nova aliança. Em João Batista terminou o Antigo Testamento. João Batista fazia parte do Antigo Testamento, foi o último profeta, a Bíblia diz. Jesus mesmo disse isso. Jesus começou a nova aliança, o Novo Testamento. João Batista estava pregando batismo de arrependimento. E ele justamente veio com essa mensagem de arrependimento, por quê? Porque o povo estava na larga por aí, né? O povo estava meio à vontade. Tinha 400 anos que Malaquias tinha pregado a sua mensagem e deixou seus escritos lá, né? Houve 4 séculos de silêncio, que não houve profeta especificamente assim, né? Houve cristãos, pessoas que temiam a Deus nesse tempo, né? E houve muitos acontecimentos dessa época. Mas profeta com mensagem canônica não teve, né? Malaquias foi o último. 400 anos depois, levanta João Batista para fazer o encerramento. Então pode imaginar, quando tem pessoas fervorosas que pregam o evangelho, que chamam as pessoas ao arrependimento, ao compromisso de vida, às vezes ainda tem pessoas que desbandam, né? E quanto mais com 400 anos chamado, 400 anos do silêncio, o que não estava virando, o que não tinha virado isso ali, né? Pode bem imaginar que não acontecia, né? E João Batista chegou justamente na reta final, para chamar o povo a um compromisso, e ele veio justamente pregando a mensagem que eles precisavam, que era de arrependimento, mudança de vida, mudança de atitude. E ele começou a pregar, e pregou, e a multidão gostou. Ninguém jogou pé de João Batista. Interessante, né? Para os judeus, João Batista era considerado profeta. Eles falaram que Jesus tinha demônio, mas João Batista, ninguém falou que tinha demônio. Mas Jesus falaram que tinha. Por quê? Porque a mensagem de Jesus era a nova aliança, era uma coisa nova. João Batista não, ele estava encerrando um tempo aí de mais de 1000 anos. Ele estava encerrando uma etapa que era conhecida dos judeus. E por isso eles vinha a multidão no batismo de João Batista. Vinha muita gente. Ele batizava, só que ele começou a ver uma coisa interessante. Ele batizava, multidão vinha, multidão ia. Daí a pouco, estava lá aqueles mesmos que batizaram não sei que dia atrás aí, estava lá de novo. Aí João Batista começou a olhar e falou: mas que negócio é esse? Vocês já não se batizaram, vocês já não se arrependeram? Estão de novo na fila? Bem isso que aconteceu. Estão de novo aí? Aí João Batista falou: olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Eles estavam achando, eles se escoravam tudo em Abraão, né? Não, nós temos nosso pai Abraão, para estar tudo resolvido, né? Tudo resolvido, nosso pai Abraão, e deixa o pau quebrar, né? Aí João Batista falou: vocês estão dizendo que pai Abraão? Deus pode levantar filhos de Abraão dessas pedras, de ímpios, de pessoas ali, que nem era da aliança de Deus. Deus pode levantar e fazer, e vocês ficam ficando para trás aí. Por isso João Batista falou com eles. Quando ele disse que Deus pode levantar filhos de Abraão dessas pedras, estava falando de gentios. Não era que ele ia fazer milagre de pedra, mármore e virar gente, não. Eram os gentios que estavam lá de escanteio, que não fazia parte da promessa. Deus levantava eles e ia fazer eles, se bobeasse judeus, e como muitos ficaram para trás mesmo, né? E aí ele chamou a atenção deles para esse fato. Falou, e ele deu uma palavrinha engraçada, né? Raça de víboras, a história falou. Já pensou? Se fosse para traduzir isso hoje, seus filhotes de pico de jaca, né? Carne de pescoço, coisa ruim. Tem de terceira linha, né? O que vocês estão aprontando na vida?
Ele chamou só de raça de víbora. Víbora é a cobra mais braba que existe no Oriente Médio. É aquela que mordeu a mãozinha de Paulo e que eles todos pensaram, nossa, lá no naufrágio, né? Oh, a justiça de Deus está acompanhando esse homem, que ele veio como um prisioneiro aqui, né? E o navio se quebrou todo aí, saiu, escapou do naufrágio, mas a víbora já abocanhou a mão dele, né? Ele só sacudiu por cima do foguinho lá que ele mesmo fez, né? E ela soltou ali, esperando Paulo morrer, porque morria mesmo, né? Esperando, todo mundo esperando ele cair. Nunca que caiu, né? Aí eles viram que tinha alguma coisa diferente, né? E João Batista chama justamente essa racinha ali de raça de víboras, né? Carne de pescoço. Vocês estão aí se escondendo aí atrás desse batismo? Cadê o fruto do arrependimento? Cadê a mudança de vida? Vocês vieram dizendo que estão arrependidos, vão mudar de vida, daqui para frente vão servir a Deus. E João Batista falando, olha, está próximo o reino de Deus, porque vem aquele enviado de Deus que está prestes a vir. Os dois tinham diferença de 6 meses de idade só, né? Jesus já estava na hora de entrar em cena, falou, só se faltava, estou aqui. Só que ele só se manifestou no tempo certo de Deus, né? Mas João Batista, que era profeta de Deus, estava fazendo a sua missão, preparando o caminho. Quando Jesus falasse, estou aqui, ele tinha feito a sua parte. E ele fez, né? E muito bem feito. E é por isso que eu chamou a atenção dele, olha, produzir, pois, fruto digno do arrependimento. E aí ele disse assim, e também já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A mensagem desses profetas do Antigo Testamento era meio direta, né? Não alisava o couro de ninguém, né? Chegava a ripa com vontade, né? O machado é a primeira raça de víbora. Depois falou, olha, já está posto o machado à raiz da árvore. Se não tiver bom fruto, você corta. Se falasse hoje, né? Ia falar, olha, motosserra está ligado no pezinho da árvore. Por exemplo, cosca na casca, né? Não cuida não para ver se não vai tombar. Se alguém quisesse adiantar um pouquinho mais, falar, não, olha, tem pelo menos um D50 já encostando a lâmina no pé da sua árvore, né? Vê o que vai sobrar desse negócio, né? Ele falou, já está posto o machado. Por quê? Porque ele estava advertindo as pessoas para produzir algo sério, algo de compromisso com Deus, que não fosse apenas tal de oba-oba, como muitos gostam, né? Oba-oba, leva a vida na flauta, tudo tranquilo, maravilha, né? Mas quando vai olhar, cadê fruto? Que fruto tem? Aonde está os frutos? Faltava especialmente esse compromisso de arrependimento, de vida com Deus. Faltava justamente um compromisso para servir a Deus para valer nas suas vidas, né? E na verdade, Deus se interessa por algo concreto. Deus quer algo concreto, né? Deus não se interessa tanto por barulho, né? Deus se interessa por algo concreto. Não sei que vou dizer que Deus também rejeita o barulho, né? Quando é um barulho bom, agradável, com certeza Deus se agrada dele também, né? Desde que seja por louvor e adoração do nome do Senhor, né? E desde que não seja apenas de boca para fora, né? Porque Jesus também falou essas coisas, né? Seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus quer realmente coisa concreta. Deus quer coisa que dê resultado, né? Eu sempre falo, nós que temos um pouquinho de cabeça, estava conversando bastante com o Jaime esses dias, ontem ainda, né? Nós pilamos um franguinho lá na casa do Jaime ontem à noite, né? Isso não faz mal para brasileiro, né? E falando, nós temos, no trabalho nosso, a gente como pessoa, como profissional, você vai fazer alguma coisa, pelo menos quem é um pouquinho inteligente vai fazer alguma coisa para dar resultado, né? Quem vai fazer investimento para não ter resultado? Eu sei que muitas pessoas fazem, gasta a vida patinando e chega no final da sua vida e não produziu nada, né? E eu vejo muitas vezes assim, eu fico até com dó. Tem oportunidade na vida, tem chance de produzir algo melhor, patina no seco aí e não vira nada, né? Dá dó de ver. Muitas vezes eu vejo pessoas, até dentro das igrejas, né? Que às vezes eu fico olhando e falo, por que você faz assim? Faz assim que dá resultado, faz assim que vai dar certo. Até na vida profissional, né? Investe assim que dá resultado. Mas às vezes a cabecinha dele não ajuda, né? Pensamento curto, cabecinha pequena, não ajuda ele. E às vezes tem o orgulho de não aceitar a opinião de quem consegue ver melhor do que ele, né?
Mas, se não for fazer um investimento para dar resultado, não compensa fazer. Essa que é a verdade, né? Hoje, essas grandes indústrias, grandes firmas, grandes companhias, eles só investem onde dá bom resultado. Pode até perder o público, às vezes perde, né? Mas é difícil. Quem pensa, planeja, olha, analisa para dar resultado e procura resultado, eu sempre analiso para procurar o melhor. E se nós olhamos e queremos o melhor, investir no que dá certo, e às vezes nós olhamos para Deus, que é o dono de todas as coisas, e pensamos que Deus tem que ficar satisfeito com merreca, né? Com coisa mínima lá, com coisinha de qualquer jeito. Ah, é para Deus mesmo, né? Então não tem problema, né? Quando na verdade Deus quer o melhor. A disposição de buscar a Deus, a disposição de servir a Deus, a disposição de produzir algo concreto para Deus, isso aí deve estar no coração de cada cristão, e é um desejo do coração de Deus, sem dúvida nenhuma. Deus pensa alto, né? Deus pensa e Deus quer algo a mais da nossa vida, e Deus quer o melhor da nossa vida. E Jesus, ele, lá em João, capítulo 15, versículos de 1 a 3, alguém quer achar aí? Lê aí, Jaime. João 15, 1 a 3, ele fala ali do cuidado de Deus. Jesus fazendo uma comparação parecida com a de João Batista aqui, e lá em João 15, ele ensinando aos seus discípulos ali, ele faz uma referência nesse sentido que tem uma importância muito grande com cada um de nós também. Pode ler, João 15, 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Tá, ali Jesus está ensinando para seus discípulos, e ele fez a comparação que ele é a videira, o Pai é agricultor, e nós somos seus ramos. E aquele que não der fruto, ele corta, tira fora. Por quê? Porque Deus se interessa pelos frutos da nossa vida. E logo um pouquinho depois, seguindo João 15 ali, lá para o versículo 10, me parece, 10, 11 por ali, ele fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Acho que é o versículo 11, né? 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Então, na verdade, o fruto da nossa vida glorifica a Deus. E Deus quer muitos frutos, né? Deus quer frutos bons, frutos agradáveis, né? Mas ele faz uma alusão ali, em outros textos também, Jesus sempre faz a comparação com uma planta, com os animais, porque os judeus eram bons produtores e bons criadores de animais. Tanto de ovelhas como de bois, né? E de animais assim, e na agricultura eles eram excelentes. Até hoje, Israel, você olha no mapa, você quase não acha que Israel, tem que olhar bem para achar, num pontinho lá, né? E é um dos maiores produtores de laranja do mundo. Naquele pontinho que você não vê quase no mapa lá. Já pensou se Israel tivesse um Brasil na mão? O que não seria isso? Pessoas cabeça pensante, que tem coragem de fazer as coisas, produzir e desenvolver para o bem do seu povo. Para o bem do seu povo, né? Pena que os nossos brasileiros pensam tão curto, tão pouco, né? Pensa para si, não para a sociedade, né? Mas Jesus está usando essa ilustração aí justamente falando da importância de produzir um fruto e, por outro lado, o cuidado que precisa ter com uma planta para produzir um bom fruto. Isso faz uma alusão para a nossa vida. João Batista está fazendo uma comparação com a nossa vida como a árvore, né? Jesus faz aí com a figueira, com a videira, né? E tem outro lugar que fala até com a figueira também, né? São tudo árvores produtivas que tem uma referência com uma alusão à nossa vida. Agora, o que Deus quer? Que Deus quer que possamos produzir um fruto. Agora é necessário, para que possamos produzir um bom fruto, ter o cuidado. Ter o cuidado. A árvore bem cuidada, Jesus diz, produz um bom fruto. A árvore mal cuidada produz um fruto de péssima qualidade. Ou às vezes não produz nada, né? E Deus chama a nossa atenção, dentro desse contexto, para a importância de produzir
E tem seu tempo, toda produção também tem seu tempo de produzir. Mas o fruto é algo natural de uma árvore bem cuidada. Você cuidou, você plantou. Eu estou vendo café aqui no Espírito Santo, como muito tempo eu não vi lavoura carregada. Até no meio do mato tem café carregado aí, né? Quanto mais essa lavoura bem cuidada aí, eu ainda falei com o Claudino hoje, nós passamos ali, eu falei, não tem jeito de fiar mais café nisso, né? Porque está super lotado, né? Mas por quê? Vai olhar o cuidado que tem. Uma irrigaçãozinha lá no pé, né? Debaixo do pé, pingando quando precisa, né? Um monte de adubo em cima. Meu irmão lá tem uma lavourinha que não tem jeito de ser melhor. Está nova, acho que fez, não sei se fez de um ano do Ernest lá embaixo, né? Mas não tem jeito de ser não tem melhor que aquilo. Mas está lá, cuidadinha, adubada, faz a análise do solo, faz a correção, faz tudo que o agrônomo manda, molha, limpa, desbrota. Então tem fora de série, não tem jeito de ser melhor. Mas vai olhar cuidado. Se cuida bem, que o fruto é natural. Dá tudo o que precisa, o necessário, o fruto é coisa natural. Na vida da pessoa, na vida do cristão, quando nós cuidamos, quando nós zelamos na nossa vida, referendo à boa terra da planta, a poda, a adubação, a água, né, tudo que ela precisa, a nossa vida como cristão, quando nós temos o capricho de cuidar da qualidade da nossa vida e da nossa busca, nossa dependência a Deus, nossa consagração de vida, o fruto também é natural. Não aparece fruto quando a vida vai de qualquer jeito. Quando deixa a lavoura lá no meio do mato, aí vai querer colher fruto como, né? Está lá morrendo no mato sozinho, né? E Jesus, inclusive, faz aquela comparação com os tipos de semente. Os tipos de semente plantada lá, uma em cima da rocha, outra na terra seca, outra lá no meio dos espinhos, e a outra em terra boa, né? 4 tipos, um só que deu bom resultado. Os outros 3 foram sufocados. As aves comeram, o sol matou, o mato matou a terceira tipo, né? E o quarto produziu, porque aquele foi bem cuidado. A semente podia ser boa de todos os 4 tipos, mas a produção só foi de uma. Por quê? Porque aquela foi a planta bem cuidada, a semente bem cuidada, deu o resultado desejado. Assim, na vida do cristão, Deus, Ele se interessa para que nós possamos produzir um fruto que agrade a Ele. Agora, o cuidado é nosso. O zelo é nosso. Uma vida vazia não tem muito encanto para Deus. Uma vida vazia não encanta muito o coração de Deus, porque não está produzindo, cumprindo o propósito da criação de Deus com a nossa vida. Está fora do propósito. Deus fez tudo, Jesus morreu, fez tudo completo, perfeito, só que agora na hora de dar o resultado não é suficiente. Por quê? Porque a vida não está dentro do padrão de Deus. As atitudes não estão sendo agradáveis a Deus, a disposição de buscar a Deus às vezes falta, né? O capricho, a dedicação falta, a disposição de dar uma limpeza falta também, né? A aparência só não encanta o coração de Deus. Isso Jesus deixou bem claro naquela passagem da figueira, né? Ele passou lá, foi caçar fruto, a figueira muito bonita, foi caçar fruto lá, mas não tinha fruto nenhum. O que Jesus falou? Nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Porque eu sempre digo assim, Jesus não estava fazendo, não era carvoeiro, né? Ele queria fruto para comer. Se fosse carvoeiro, podia usar a planta, né? Cortava ela, fazia carvão. Mas ele não era carvoeiro, ele queria fruto para comer. Só que não tinha fruto nenhum. Só tinha aparência. Aquilo ali ilustra a vida do cristão, que tem fachada, que tem a boa aparência de cristão. Você olha assim, tem tipo de cristão, tem cara de cristão, usa roupa de cristão, né? Às vezes tem até linguagem de cristão, fala até igual cristão. Só que a vida não é vida de cristão. Só que as atitudes são desagradáveis. As atitudes deixam a desejar, né? Na hora de produzir o fruto, as coisas não aparecem. E com certeza, o Espírito Santo é que nos leva a produzir os frutos, né?
o Espírito Santo que nos leva a produzir. Cabe a cada um de nós essa busca, essa consagração da nossa vida a Deus, né? É a ação de Deus em nós. Fruto não é apenas resultado do esforço humano. O esforço humano é necessário para buscar, para dedicar, para zelar, para correr atrás, para fazer o que cabe a nós como cristãos, né? Mas, por outro lado, a ação de Deus em nós é que nos transforma, que nos capacita, que nos leva a buscar o querer de Deus na nossa vida. A ação é de Deus, o zelo é nosso. O capricho, a dedicação é nosso. E Jesus lá falou em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os discípulos estavam em condições de produzir frutos, porque a palavra que Jesus tinha ensinado para eles, já que esses 3 anos de ensino, com certeza transformou a vida deles, mudou a vida deles, capacitou eles para quando chegasse na hora de eles produzir, o que eles fizeram? Ganharam quase a maior parte do mundo civilizado em poucos anos de evangelização. Depois de Jerusalém, depois da perseguição ali, eles ganharam uma boa parte do mundo civilizado com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus estava produzindo efeito na vida deles. É o que estava se cumprindo o que Jesus disse ali: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Se eles não tivessem sido tratados pelo poder da palavra, se eles não tivessem sido transformados pelo poder da palavra, se eles não tivessem sido limpados pelo poder da palavra, com certeza não teriam produzido os frutos que eles foram capazes de produzir. Eles não estariam em condições de Deus usar a vida deles como Deus usou, porque é Deus que usa a nossa vida, é Deus que usa nós como vasos nas suas mãos, mas Ele quer usar vasos que estão segundo o querer dEle, segundo a sua vontade. Ramos velhos precisam ser cortados. Sabe qual é o problema de muitos cristãos, especialmente cristãos quando começam a ficar bastante velhos de banco nas igrejas? Eu tenho uns exemplos na igreja de pessoas que vieram 20 anos depois, de pessoas que já estavam na igreja, e que hoje, com pouco tempo, estão produzindo muito mais do que pessoas que estão 20, 30 anos lá dentro da igreja. Desde o início da igreja, lá em Rondônia, nesse caso, né? E pessoas que vêm com poucos anos, estão muito lá na frente, fazem muito mais, têm mais amor a Deus, têm mais dedicação a Deus, servem muito mais a Deus, ora mais, busca mais a Deus, tem testemunho melhor de vida do que pessoas de 20, 30 anos dentro da igreja. Sabe uma das diferenças? Não é que ele é melhor do que o outro, não. É porque o seu amor a Deus está mais fervoroso. Sua dedicação a Deus está mais fervorosa. A sua busca a Deus é maior. E às vezes, quando o tempo vai se passando, Jesus falou que é necessário podar os ramos velhos, né? Uma planta boa, olha uma lavoura de café dessa bem produtiva, está podadinha, está limpa, está cuidado, corta o galho velho, o novo vem, né? Isso faz parte da limpeza e da produção. E às vezes na vida do cristão, vai passando os anos, começa a enferrujar, né? E aí acaba esquecendo de fazer a limpeza, de fazer a poda necessária. Ramos velhos ficam lá atrapalhando. Não produz mais nada e atrapalha vir o novo. Atitudes que as pessoas conservam na vida, práticas antigas e práticas erradas. Antigo não quer dizer que está errado, não. Tem muita coisa antiga melhor do que muita coisa nova hoje, né? Inclusive até no louvor. Dá um cutucãozinho aí. No louvor tem muita coisa antiga melhor do que muita coisa nova que tem hoje. Essa que é a verdade. Lógico, tem muita coisa nova boa também, né? Estou descartando isso, né? Mas estou dizendo que tem uma série de oba-obas em louvor hoje que não diz nada nem para Deus nem para ninguém, né? E tem muito cântico antigo, fervoroso, de homens tementes a Deus, homens que tinham muito mais amor a Deus que um monte de gente que canta hoje para ganhar dinheiro e fazendo música para nós cantar, né? Mas coisas antigas, práticas velhas, costumes, contra a vontade de Deus eu me refiro. Práticas pecaminosas, que às vezes a pessoa vem arrastando pela vida fora, mas eu fiz nesse tempo, eu fiz ainda, né? E vai arrastando aquele monte de coisa pela vida fora, só fazendo peso e complicando a sua vida, e impedindo os frutos do Espírito Santo na sua vida. E isso precisa ser, podado. É isso que Jesus falou. O ramo, quando seca, que não tem mais o que fazer,
corta e joga fora. Deixa vir o novo. Isso renova a vida, renova o pé da planta e renova a vida do cristão. Vida suja não produz. Vida suja não pode ser usada por Deus. Se Deus quiser usar, Ele pode usar quem Ele quiser, que Ele é Senhor, né? Usou até a mula de Balaão, né? Mas isso é uma exceção. Só tem um lugar na Bíblia que fala isso. Agora, homens de Deus que foram usados, foram homens de Deus consagrados a Deus. Homens de Deus que foram usados por Deus na sua missão aqui na terra, foram homens consagrados a Deus, que buscaram a Deus, que tiveram coragem de renunciar certas práticas da sua vida, principalmente aquilo que atrapalha o mover de Deus, renunciar, abrir mão dessas coisas, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. E às vezes falta coragem, né? Às vezes falta disposição no coração. Deus fala, Deus mostra, Deus toca, Deus dá um cutucão lá, né? E a pessoa vai, não sei, vai ser meio difícil, né? Eu não sei como é que vai ser. Se eu fizer isso, o que vai ser pela frente, né? E se Deus, de repente, vai que me manda lá para o fundão da Amazônia, né? Já pensou viver no lugar daquele? Ir para a Amazônia? Vai que manda até para Rondônia, né? Vai que manda para Buriti, né, Jaime? Como é que fazer entender essa terra de cangaceiro, né? Terra de corajoso. Vai que Deus manda para um lugar desse, né? Você sabe que muitas pessoas não têm coragem de se dispor para servir a Deus porque tem medo dessas coisas? Tem medo de Deus pedir alguma coisa que ela não vai ter coragem de fazer, não tem peito para fazer? E acaba se encolhendo. Acaba se encolhendo e perdendo a sua vida. Porque quem não faz o propósito de Deus na sua vida, ele vive perdendo tempo da sua vida. Essa aqui é a verdade, né? Deus quer pessoas corajosas. Em primeiro lugar, que tem coragem para limpar a sua vida. Tem coragem para podar os ramos velhos, as práticas velhas, as práticas antigas, às vezes a cabeça dura, né? Às vezes tem uns que parece que são uns trinca-ferro na cabeça, né? Não tem coragem de abrir pensamento, mudar atitude, né? Fica lá a vida toda, né? Sofrendo e atrapalhando o mover de Deus na sua própria vida, né? Deus quer pessoas que têm coragem de podar as coisas que não prestam, né? E para isso, o Espírito Santo é fundamental para trabalhar na nossa vida, né? A carne humana só não dá conta. Existe a nossa disposição, existe o nosso empenho, né? Mas quem de fato faz a obra de Deus em nós é o Espírito Santo. Só que ele não pega a cabeça para baixo, soca no pilão até sair o caldo lá, né? Tem que ter disposição nossa. Você quer? Quando Deus falou para Abraão, chamou Abraão para sacrificar Isaac, Deus não falou, Abraão, eu vou te chamar aqui e vou mandar você sacrificar Isaac. Prepara que a parada vai ser feia, hein? Vai ser um baque no seu coração. Deus não falou para Abraão, falou, Abraão falou, eis-me aqui, Senhor. Ele não sabia o que Deus ia falar para ele, mas falou, Senhor, eu estou aqui. Deus falou para Abraão, Abraão, pega teu filho, vai lá para o monte, caminho de 3 dias, lá no Monte Moriá, monte que eu vou te mostrar lá até, e vai lá e sacrifica Isaac para mim. Aí tem que ser Abraão mesmo, né? E pegou seu servo, jeguinho lá, colocou uma carga em cima, né? E foi caminhando. Isaac todo parceiro, né? Viajar com o pai, talvez nunca tinha andado longe assim, né? 3 dias de viagem, né? Às vezes fico imaginando essa caminhada. Abraão ali, Isaac junto, o amor da sua vida, encanto do seu coração, filho da velhice, o único. Tivesse pelo menos mais um, ainda sobrava umzinho, né? Era um único. E Deus falou, vai lá e sacrifica ele. E viagem, né? Essa foi de quebrar no meio, né? Mas ele foi. Não sei o que ele fez naquela caminhada, né? Como é que ele passou aquelas noitinhas lá, né? Talvez dormindo junto com Isaac lá na tenda, passando as noites na viagem. Né? Isaac facieiro. Mas ele sabia que o coração dele tinha lá dentro, né? Mas ele teve coragem para ir. Não é à toa que a Bíblia chama Abraão, Deus chama Abraão de pai da fé, né? Porque ele teve coragem para nós tudo junto. E ele foi.
Mas quando Deus chamou ele, falou: estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Isso é que chama a nossa atenção. Ele não ficou perguntando: Senhor, o que tu vai falar? Eu já passei tantos apuros na vida, fiquei 14 anos sem ouvir a tua voz, e esperei tantos anos, deu certo, Isaac nasceu, está molequinho aí, né? Uma maravilha. Mas o que você vai falar agora, Senhor? Abraão não perguntou nada disso, não, falou: Senhor, estou aqui. Abraão sabia que eu estava bem servido, e ele teve coragem. Senhor, estou aqui. E ele foi, e Deus usou tanta misericórdia, né? E ele não precisou de sacrificar seu filho, né? Deus livrou ele. Mas ele teve coragem para isso. Ele teve coragem para obedecer. Ele teve coragem para ir sem resmungar, sem reclamar. A Bíblia pelo menos não revela, não relata nenhuma resmungação de Abraão. Nem fala de tristeza ou preocupação dele, né? Mas ele foi para cumprir um propósito de Deus. Agora, o que Abraão pensava, eu também não sei. Se ele falou: não, eu vou sacrificar Isaac, mas Deus pode trazer ele de volta. Traz até da cinza, né? Do sacrifício lá, da cinza, do pó, do nada. Traz Isaac de volta para mim. Ou me dá outro, faz outro, já como fez um Adãozinho, faz um Adãozinho aí, né? Não sei o que Abraão pensou, mas Abraão teve coragem para ir. E Abraão sabia que era o filho da promessa. E Abraão sabia muito bem que Deus tinha prometido um monte de coisa que ia fazer através de Isaac, né? E agora Deus pede para Abraão matar o bichinho. O trem é complicado, né? Mas ele teve coragem. E isso nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus tem a saída. Quando nós temos coragem de confiar em Deus. Tem uns anos aí que eu preguei aqui, chorei o bote aqui na frente, né? Deve ter uns 4 anos atrás, por aí. Nem lembro de desse aí, onde eu estava contando aquela mensagem. Eu nem lembrava mais qual mensagem. Depois que ela falou, eu lembrei, né? Que eu tinha falado naquele dia. Hoje está bem melhor para pregar do que naquele dia. Bem mais fácil pregar do que naquele dia. Mas a verdade é que, mesmo que nós não vemos saída, que Abraão não sabia o que Deus ia fazer, Deus mandou ele sacrificar. E ele foi. Ele sabia que ele precisava de obedecer. Ele sabia que o melhor para a vida dele era obedecer. Então ele foi. E ele sabia muito bem que obedecer era melhor do que até mesmo sacrifício. Ele sabia que ele precisava de obedecer. O projeto de Deus para ele naquela hora era obedecer. O que vinha pela frente, pelo futuro, que o reboliço que ia dar isso, ele não pertencia a ele. Ele sabia que para ele era obedecer. E muitas vezes nós perdemos bênção de Deus na vida, impedimos Deus usar a nossa vida, porque não temos coragem para obedecer o chamado de Deus. Porque não temos coragem para obedecer o que Deus nos manda fazer. E às vezes a gente se acovarda, às vezes a gente deixa de fazer, deixa de falar de certas coisas, deixa de chegar onde devia chegar, né? Até, como diz no beijo do camarada, né? A gente deixa de fazer às vezes, não, o que ele vai gostar, não vai dar certo, ele vai ficar chateado, né? E às vezes Deus manda fazer, que às vezes precisava uma cipoada mesmo, né? A gente acaba não fazendo para não desagradar o irmão, né? Na linha de Abraão, eu não perdi essa não, né? Depois essa cipoada ia ser a cipoada mesmo, né? Nós temos que ter coragem para obedecer o que Deus nos manda, né? Aí as coisas dão certo. Quando nós temos coragem para obedecer, o resultado é de Deus. O resultado é com Deus. Quem produz o resultado é Deus. É o Espírito de Deus que trabalha em nós, é o Espírito Santo que faz isso em nossa vida, né? Quando nós temos coragem de obedecer. Arrependimento é fundamental. Por isso a mensagem de João Batista, preparando o caminho para Jesus entrar em cena, começar seu ministério, foi mensagem de arrependimento. Porque é fundamental para Deus agir na vida das pessoas. Era necessário lá para Deus agir na vida do povo judeu, para Jesus começar seu ministério, e é necessário hoje, continua sendo necessário sempre. Sem arrependimento, Jesus diz que todos perecereis. O arrependimento é a disposição no coração de dizer um não para o pecado. O arrependimento é a disposição de dizer, Senhor, eu vivi assim, mas eu não vou mais fazer. Eu vivi dessa forma, mas eu não quero mais viver assim. É ter coragem para renunciar
o erro da nossa vida e abandonar ele em nossa vida. Arrependimento não é apenas conversa bonita, né, para dizer que muitas vezes a pessoa fala que está arrependido, mas de arrependimento ela não tem nada. Às vezes até tem um choro, né? Choro pelo sofrimento que está passando, mas não é por arrependimento na vida, não. Choro porque está num beco sem saída. Choro de arrependimento é diferente. Deus se agrada de coração contrito e arrependido. O coração de Deus se alegra de quem tem coragem para reconhecer o seu erro e sua falha. O erro Deus conhece todos nós, conhece o mais íntimo do nosso coração. Antes de nós pensarmos em alguma coisa, Deus já sabe. Então, para Deus não tem novidade nenhuma. Mas Deus quer ver o coração que realmente se arrepende, que se quebranta diante de Deus. Deus quer ver o coração que tem coragem de dizer um não para as coisas antigas, ruins do pecado, para se colocar diante de Deus, para Deus começar a usar a sua vida. E esse é o caminho que produz frutos. Esse é o caminho que dá resultado na vida da pessoa. Esse é o caminho que agrada o coração de Deus, porque os frutos aparecem na nossa vida. Quem se lembra lá os frutos do Espírito? Paulo escreve lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é? Aí ele menciona 9 ali, né? Vamos relembrar? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Eu gosto de falar em sequência, que ele não é, começa a falar para cá, a gente fica perdido nele, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Esse é fruto do Espírito. Isso que alegra, que agrada o coração de Deus. Essas são as atitudes que nós precisamos produzir, deixar externar em nossa vida, sair do nosso coração para fora, né? O amor, a alegria, né? É bom conviver com pessoa que tem amor no coração, né? Difícil é conviver com pessoa carrancuda, né? Pessoa amargurada, pessoa do coração pesado, cara fechada, parece que está chupando limão a vida toda, né? Mas por quê? Porque falta amor, falta perdão, falta alegria, falta paz no coração. Daí chega no final assim, falta tudo, né? Falta tudo. Parece que anda carregando um saco de pedra pela vida fora, né? Gemendo debaixo do fardo. E não é só parece não, está mesmo gemendo debaixo do fardo, do pecado, da amarração do diabo, da opressão de Satanás, né? É um monte de coisa na vida que vai massacrando a vida da pessoa e que ela não consegue se libertar, abandonar isso e vive uma vida derrotada e infeliz. O Espírito Santo é que produz esses frutos em nossa vida. E isso é muito agradável a Deus. Existem alguns pontos importantes na nossa vida, nós como cristãos, que são frutos que alegram muito o coração de Deus. Traduzir isso na prática, né? A oração. A oração é algo que alegra o coração de Deus e que não tem como o cristão viver sem oração. Cristão que não ora, não tem poder. Tem uma frase que eu vi na igreja batista lá em Rondônia, muitos anos atrás, nunca mais esqueci. Estava escrito por cima do púlpito da igreja lá em Vilhena. Eu fui nessa igreja uns anos atrás, deve ter uns 18 anos atrás. Estava escrito assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É natural. Então, a oração, ela move a mão de Deus a nosso favor. A oração, ela leva Deus trabalhar na nossa vida. Porque através da oração nós colocamos nossa vida diante de Deus. E Deus trabalha com graça na nossa vida. Outra atitude que alegra muito o coração de Deus é quando nós temos coragem de evangelizar pessoas. Evangelizar, ajudar pessoas a achar o caminho do céu. Ajudar pessoas a conhecer Jesus. Levar pessoas, chamar pessoas e ajudar pessoas a se encaminhar no caminho do céu, né? Isso faz parte da igreja, isso é a missão da igreja. Foi das coisas que mais os discípulos fizeram, foi isso. Mais do que reunião de oração, mais do que cantar louvores, né? Eles se empenhavam na pregação da palavra de Deus.
O grande marco na vida dos discípulos foi a pregação da palavra de Deus. Apesar de que eles louvavam, oravam e buscavam a Deus, né? Mas a pregação foi um marco registrado na vida deles e que deu um resultado fora de série, né? Evangelização. Conquistar outras pessoas para Jesus. Ganhar pessoas do reino das trevas, trazer para o reino de Deus. Se uma pessoa só vale mais do que o mundo todo, né? Quando nós ganhamos pessoas do reino das trevas para o reino de Deus, nós estamos ajudando essa pessoa a se encaminhar para o céu. E cumprindo o propósito pelo qual Jesus morreu por ela também, né? Visita, né? Visitar pessoas. Quantas vezes pessoas deixam, negligenciam uma visita, né? Ajudar outras pessoas a melhorar a sua vida, estender uma mão amiga, né? Quantas vezes a pessoa precisa de uma mão amiga, um ombro amigo, né? Para poder estar lá, às vezes, chorar junto, né? Se aconselhar, ter um papo bem direto com ela, né? Que às vezes é tão bom e às vezes falta tanto, né? Então, como é bom quando a gente está numa dificuldade, num apuro, e tem alguém que estende uma mão amiga para a gente, que nos ouve, que ora e que nos ajuda a caminhar, né? Levar a cruz, às vezes nas dificuldades, né? Como é bom isso, né? Isso faz parte da vida do cristão que querem produzir um fruto agradável a Deus. Esses são frutos que alegram o coração de Deus. Fruto é resultado natural de uma vida que se consagra a Deus. Fruto é resultado natural de uma vida que se cuida diante de Deus. De uma vida que se cuida para deixar o mundo de um lado e agradar a Deus com a sua vida. Fruto é resultado natural de quem busca a Deus para servir a Ele, para entender o propósito de Deus e cumprir o propósito dele na sua vida aqui na terra. Quem dispõe seu coração a entender o propósito de Deus e a cumprir ele, com certeza os frutos serão muitos na sua vida. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Deus não quer só um frutinho, né? A figueira não tinha nenhumzinho. Deus quer muitos frutos. Uma árvore carregada, lotada, né? Comparando com o pé de uma fruteira aí, né? Com os galhos carregados, né? Essa é a expressão que Jesus usa ali. Deis muitos frutos. Isso alegra o coração de Deus. E eu queria deixar essa palavra nessa noite como exortação e como incentivo ao seu coração também, para que você possa olhar para a sua vida e ver. Se Jesus fosse fazer uma avaliação hoje, você estaria passando no crivo de Jesus? Jesus fazendo uma avaliação hoje. Não vou dizer se fizesse, não. Vamos colocar hoje, Jesus olhando para a sua vida. Esse ser deixa a coisa meio escapar pela culatra, né? Colocar hoje, Jesus olhando para a sua vida. Ele vai encontrar frutos bons na sua vida? Quantos frutos ele encontra? Muitos, poucos, bons, ruins. Temos que, além de não ter fruto bom, tem fruto ruim, que é pior ainda, né? Pior do que a árvore vazia é quando encontra, tem ruim lá, né? Fruto venenoso, tem uns que são até venenosos, né? Os baiacus da vida, né? Costa lá é venenoso, que bichinho, né? Bonito, mas complicado, né? Então, Deus se agrada de um fruto, mas um fruto bom. E você olhando para a sua vida, você consegue dizer, olha, eu acho que hoje eu estou aprovado. Se Jesus fizer uma análise hoje da minha vida, eu acho que vai dar certo. Vai encontrar vários frutos, muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Já está posto o machado da raiz da árvore. Toda árvore, pois que não produz fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu vou dizer uma coisa, essa palavra aqui, muito tempo, muitos anos apertou meu coração. Essa palavrinha aqui. No começo da vida, quando eu li isso aqui, achava até que era Jesus que tinha falado isso aí. Depois eu fui ver que nem Jesus, né? Foi João Batista que falou, né? Mas muitos até pregam, eu já vi pessoas pregando essa palavra, falando que Jesus está dizendo isso, né? Na verdade, foi João Batista que pregou isso, né? Foi Jesus, né? E João Batista pregou isso antes de Jesus entrar em cena no seu ministério. Mas essa palavra me apertou muitas vezes o coração. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí eu ficava imaginando, e será que eu, como essa árvore, o machado já está no pé aí, na canelinha, né? Será que o trem está bom? Ou daí a pouco o machado pode
pegar na perna mesmo, né? Muito tempo eu fiquei preocupado, essa palavra me esquentava as orelhas. Eu ficava imaginando, será que eu estou aprovado ou está na hora de cortar e jogar fora? Será que tem fruto bom? Como está o fruto? Porque às vezes essa preocupação leva a gente a buscar a Deus para que haja realmente frutos bons, né? Porque às vezes a pessoa não se preocupa, acha que está bom e não está tão bom assim, né? Acha que está bom sem estar. Então nós temos que analisar, olhar e ver a seriedade. O negócio aqui é ver a seriedade que a palavra de Deus trata isso na nossa vida. Jesus diz lá, fazendo um gancho aqui com o que o João Batista ensinou aqui, ele falou, olha, o ramo que não der fruto, corta, joga fora, porque ele atrapalha. Só que o interesse do agricultor não é cortar a árvore fora. O agricultor, Jesus fala que dá uma escavadinha, põe um adubinho no pé, né, para ver se no outro ano produz um fruto, né? Então o interesse de Deus não é meter o machado e jogar fora logo não, né? Esse é o último caso. Esse é o último caso. E eu creio que é a caso que acontece, porque senão a Bíblia não está dizendo. Mas é o último caso. Só que o interesse de Deus é restaurar, transformar, abençoar, libertar e o Espírito de Deus agir para produzir fruto. Agora, lógico que se a pessoa também se rebelar e não quiser, então chega uma hora que o machadinho vai mesmo, né? Eu acredito que tem muita morte por aí, que às vezes eles nem sabem o porquê. Mas se for analisar no crivo de Deus, o machadinho pegou no pé. Com certeza. Se não tiver essa possibilidade, Jesus não está falando besteira, né? Nem João Batista está falando o que não acontece. Mas o interesse de Deus não é isso. O interesse de Deus é limpar, é podar, é cuidar para produzir um fruto agradável. Só que quando existe a preocupação da nossa vida, é que nós temos que olhar e analisar para ver de fato e buscar em Deus para que os frutos possam aparecer. De repente algo diferente, de repente uma nova atividade, alguma coisa, talvez a gente tenha que ter a inteligência de direção de Deus, né, para poder melhorar a situação, mas buscar em Deus para que apareçam os frutos. O segredo é o fruto aparecer. Nisto é glorificado o Pai, com os frutos da nossa vida. Então eu queria deixar essa palavra nessa noite para que você possa pensar e analisar se de fato esses frutos estão aparecendo mesmo, ou você precisa de algo a mais. Precisa de uma mudança, precisa de um arrependimento, precisa de algo mais profundo na sua vida, levar com mais seriedade, buscar mais a Deus, você poder pensar na realidade da sua vida, você poder analisar a sua vida e fazer um juízo de si mesmo. Deus está contente? Deus está satisfeito assim? Ou Deus espera algo a mais? Eu creio que nós podemos oferecer muito mais da nossa vida a Deus. Nós às vezes deixamos muito a desejar. Às vezes nós somos muito devagar. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com a nossa vida e com o sistema da vida aqui do mundo do que com a vontade de Deus, né? E esse é o grande vilão que mata a vida de muitos cristãos e impede muitos cristãos de produzir muito mais para o reino de Deus, porque a gente vive escravo do sistema desse mundo. E aí você não acha tempo para Deus, não tem tempo para fazer a vontade de Deus, porque tem tanta coisa na vida para a gente fazer, né? Então nós temos que analisar e pensar essas coisas com muita seriedade. Mas eu quero lhe convidar a se colocar de pé agora, nós queremos orar. Esteja colocando sua vida diante de Deus. Quero convidar o pastor Jaime para vir aqui à frente também, para nós estarmos orando. Eu acredito que você tenha ouvido algo de Deus nessa noite. E essa palavra tem transmitido algo ao seu coração. Eu também espero que possa ter produzido um impacto, um despertamento na sua vida, no seu coração. Para que você possa olhar e ver os frutos, se eles estão bons ou se precisa parecer um fruto a mais. Senão o machadinho pode pegar por aí, né? Mas o desejo de Deus é limpar, melhorar, adubar, transformar, libertar, para que os frutos apareçam em quantidade maior. Deus não tem interesse em cortar a árvore. Deus tem interesse em que a árvore é cuidada para produzir, para aparecer o fruto na nossa vida.
E eu quero convidar você que quer algo a mais de Deus na sua vida, algo mais de Deus no seu coração, você que tem essa convicção que precisa produzir algo a mais de Deus na sua vida, que precisa aparecer uns frutos a mais na sua vida. Você sente no seu coração que você pode fazer mais para o Senhor? Que você quer fazer algo mais para o Senhor? Que você quer mais de Deus na sua vida? Quero convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos estar orando. Nós vamos orar de modo geral, mas vamos clamar a Deus, e você vai orar a Deus também. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, coloque diante do Senhor, peça a Ele para abençoar, para ajudar você a crescer, ajudar você a produzir algo a mais, algo melhor, quantidade de frutos mais e melhor na sua vida. Peça ao Senhor para Ele ajudar. O Senhor está pronto para ajudar. O Senhor não está interessado em cortar a árvore, não. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer mudar, o Senhor quer dar força, o Senhor quer dar graça, o Senhor quer dar bênção, o Senhor quer abençoar para que a sua vida seja uma vida repleta de frutos, e muitos frutos, não poucos, muitos frutos Deus quer. Deus quer algo novo para a sua vida, Deus quer algo novo para o seu coração, e Deus oferece esse algo novo na sua vida nesta noite. Por isso Ele diz, abrir o teu coração, estender as suas mãos aos céus, levantar o seu clamor a Deus, abrir o seu coração para que Deus possa estar intervindo na sua vida. Essa palavra com certeza tem um impacto na vida de cada um de nós, porque é algo muito sério do coração de Deus para a nossa vida. Porque Deus não quer apenas aparência, Deus quer fruto e algo real em nossa vida. E Deus quer fruto em abundância na nossa vida. E nós podemos produzir, porque Deus é que faz isso em nossa vida. O Espírito de Deus é que opera em nossa vida e nos capacita para isso. Então, abre o teu coração, clama a Deus, coloca a sua necessidade. Se você tem uma luta contra um pecado, coloca diante de Deus. Peça para Deus mover, para Deus libertar, para Deus transformar. Peça para Deus agir com a sua graça, com o seu poder. Peça para Deus fazer a diferença na sua vida. E com certeza Deus vai estar agindo, abençoando a sua vida, o seu coração, abençoando o seu trabalho, abençoando a sua família. Aquilo que lhe atrapalha de servir melhor a Deus, peça para Deus fazer a diferença. Deus pode fazer. Quando você tem coragem de obedecer a Deus, Deus muda a situação. Quando você tem coragem de dizer, como Abraão disse, eis-me aqui, Senhor, pode estar certo que Deus muda a situação. Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em libertar, Deus tem prazer em abrir novas portas, abrir um novo caminho. Deus tem prazer para abençoar a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti nesta noite, e nós, Senhor, como ramo enxertado na videira principal, que é o Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, colocar nossas vidas diante do Senhor e clamar, orar, para que o Senhor esteja intervindo na vida de cada um de nós, para que assim, ó Deus, nós possamos estar produzindo muitos frutos em nossa vida. E nós vemos a importância de produzir fruto, e fruto com abundância, fruto agradável, fruto bom, de boa qualidade, e uma quantidade muito grande, porque o Senhor quer muitos frutos em nossa vida. Senhor, colocamos a Tua igreja aqui nesta noite, pedimos, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção. Ajuda, Deus, cada um com o Teu poder. Ajuda, Deus, com a Tua graça, para que assim, Deus, cada um possa produzir frutos em grande quantidade na sua vida. Senhor, vai tocando em cada coração, vai tocando em cada vida nesta hora, Senhor. Agora, Deus, vai tocando em cada coração que clama pelo Senhor, que clama pela ajuda do Senhor, que clama pela bênção do Senhor. Vai tocando, Deus, em cada coração, vai tocando, Deus, em cada vida, e abençoa, Deus, com o Teu poder, para que assim, Deus, cada um seja abençoado, liberto, restaurado, transformado, cada um, Deus, na sua necessidade, seja visitado pelo Senhor agora. Visita, Deus, a mente, visita o coração, visita, Deus, a família, visita, Deus, a casa, o trabalho, Deus, de cada um. Abençoa para que haja a libertação, para que haja crescimento, edificação, para que haja vitória, Deus, em cada vida. Age, meu Deus, com Teu poder, e faça a Tua obra acontecendo para a glória Tua. Concede, meu Deus, sim, a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Visita, Deus, cada coração, concedendo graça, força e vitória, para que cada um venha caminhar firme e retamente no Teu caminho, e assim, ó Deus, ver frutos agradáveis e abundância para a glória do Senhor. Ajuda, Deus, cada marido, ajuda cada esposa, ajuda cada filho, Senhor, cada um a viver a realidade da sua vida, produzindo frutos agradáveis ao Senhor. Concede assim a Tua bênção e a Tua vitória. Queremos repreender todo o mal, toda opressão de Satanás que tenta ofuscar a Tua obra na vida desses irmãos. E assim, ó Deus, repreendemos em nome do Senhor,
para que haja abundância do céu. E, ó Deus, que a tua graça supre cada necessidade. E assim libertando, abençoando para a glória tua. Por nós oramos em nome de Jesus. Que assim, ó Deus, a tua graça seja completando a tua obra em cada coração. E que cada um, ó Deus, possa cumprir o teu propósito, o seu chamar na sua vida. Ajuda-nos cada um a entender isso na sua vida. E assim dispor a cumprir esse propósito. Concede assim a tua bênção, concede a tua graça, a tua força e a tua vitória. Nós colocamos a tua igreja em tuas mãos, pedindo a tua força e a tua vitória. Declaramos, Deus, a tua bênção sobre o teu povo aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.